Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Tylon Adami e eu vou começar esse vídeo fazendo um desabafo para vocês, cara. Eu não fiz roteiro, tô sem roteiro, é um assunto que eu preciso te falar, então eu preciso fazer uma introduçãozinha antes, porque essa conversa não tem como ser direta a ponto de eu não precisar fazer essa introduçãozinha, cara. Bom, como muitos sabem aqui, eu fui pai recentemente, meu filho já tem 9 meses, completou 9 meses semana passada, e, cara, por muito tempo eu me perguntei, será mesmo que eu quero ser pai? E houve um tempo que eu cheguei à conclusão de que sim, que eu queria ser pai. E quando a gente recebeu a notícia de que a gente iria ter um bebê, eu nunca demonstrei isso para minha esposa, mas em todo momento eu me preocupava, cara, em como eu formaria um homem, né? E se fosse uma mulher, como que eu formaria uma mulher? Só que quando veio a notícia e eu descobri que seria um menino, eu acho que eu ainda fiquei mais preocupado ainda, cara, em saber, em descobrir como que eu formaria um homem bom, um homem forte. Só que ao mesmo tempo eu me perguntava o que é ser um homem bom, o que é ser um homem forte? Como que eu vou fazer isso? E como que se define um homem bom? Como que se define um homem forte? Um homem, eu não vou usar nenhuma palavra clichê aqui, eu prometo, eu vou tentar não ser clichê, não vou falar homem valoroso, virtuoso, mas um homem de verdade, cara, um homem de verdade. Então eu comecei a estudar, cara, comecei a pensar, eu comecei a procurar o que seria ser um homem bom, cara. Será que eu deveria fazer uma cópia de mim? Será que eu deveria treinar o meu filho para ser igual eu ou para ser melhor que eu? E eu comecei a me perguntar, mas será que eu sou um bom homem? O que é ser um bom homem? Será que eu apenas não trair a minha esposa me define como um homem bom? E agora eu não tenho mais essa preocupação, não na mesma intensidade, mas é claro que eu me preocupo. Eu nunca tive medo de ter um filho, de criar um filho, porque eu sempre acreditei na minha conduta, no meu método de ensino. Mas, cara, quando você tem um filho, que quando você parte para a prática é totalmente diferente. Então, vamos lá, cara. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Comente aqui o que você acha sobre a masculinidade e vamos conversar um pouco. Eu comecei a pesquisar, comecei a estudar e perguntar, cara, e as pessoas às vezes têm um conceito errado do que um homem de verdade, porque o fato às vezes de você não trair a tua esposa não te deixa um homem de verdade. Você pode não trair a tua esposa, mas sei lá, mandar a tua mãe pra puta que pariu, e isso não é um papel de um homem. Você pode às vezes trair a sua esposa, mas não mandar a tua mãe ir para aquele lugar. Pode respeitar ela, mas não respeitar a tua esposa. Você pode ser um cara preguiçoso no seu trabalho, não levar nada a sério e não trair a sua esposa, e mesmo assim isso não te define como homem de verdade. Então eu diria que homem de verdade, cara, é aquele cara que ele vai fazendo uma série de coisas, que vão, digamos assim, pontuando como positivo a vida dele. Por exemplo, quando você sai da casa dos teus pais, decide se virar para a vida, eu acho que você tem um ponto positivo. Quando você decide honrar uma família, uma esposa, uma mulher, ser respeitoso com ela, isso te dá um ponto positivo, te torna mais de verdade. Quando você trabalha a tua masculinidade, eu acho que isso te torna mais de verdade. Quando você decide fazer a tua imagem ser respeitada pela tua palavra, pela tua postura perante a vida, eu acho que isso te torna mais de verdade. Então é uma série de coisas que você vai fazendo na tua vida que vão te deixando mais homem de verdade. E aí eu me perguntava, cara, como que eu vou passar isso pro meu filho? Como que eu vou ensinar ele? E eu sei que muitos aqui podem dizer o seguinte: ah, você tem que dar o teu melhor e entregar nas mãos de Deus, cara, entrega nas mãos de Deus, porque não sei o quê. Cara, se você é um cara religioso, eu respeito a tua opinião, tá? Eu não sou religioso e eu respeito a tua opinião. Só que eu quero te dizer, cara, que assim, toma cuidado com isso. Porque não basta você entregar tudo nas mãos de Deus, até porque não faz sentido. Deveríamos entregar nas mãos de Deus esse negócio? Por que Deus te deu, por exemplo, a liberdade, a audácia, a ousadia de você procriar, de você aumentar a tua espécie, de você ter um filho? Por que você tendo um filho, a responsabilidade vai ser terceirizada para Deus? Não faz sentido. Eu acho que Deus espera que o homem crie o seu filho para ser um outro homem. Eu acho que é isso que Deus espera de você. Eu acho que Deus quer que a gente assuma a responsabilidade da nossa vida, que a gente arque com as nossas consequências, com as nossas escolhas,
que a gente seja responsável por nós. E chegando a essas conclusões, eu entendi que o meu papel aqui, cara, é continuar me desenvolvendo, porque não existe um auge, um teto, por exemplo, para maturidade ou para masculinidade. Não existe um teto. Por exemplo, eu me desenvolvi e agora eu sou maduro, eu sou masculino, eu sou evoluído. Não, não existe. Não existe esse teto. E existe sim uma continuidade infinita. Até o último dia da tua vida, você pode se desenvolver e melhorar e evoluir cada vez mais. Você pode estar nesse trabalho de desenvolvimento, de melhoria, de busca para se tornar um homem melhor, né? Aquele clichê lá que eu falei que não ia usar. Um homem cheio de virtudes e valores. Então, se você é pai, cara, se você vai ter um filho, ou já tem, eu te digo assim, cara, se preocupe sim com esse tipo de coisa. Como que eu vou criar o meu filho? Porque até uma certa idade, cara, você vai ficar com o teu filho ali e você vai passar tudo para ele. Tudo que ele absorver vai ser de você. Só que vai chegar o dia dele ir na aula. Vai chegar o dia do coleguinha dele dizer que Deus não existe. Vai chegar o dia dos amigos dele dizer que é certo ficar com pessoas do mesmo sexo, que o certo e o errado é a sociedade que impõe. Vai chegar o dia de ele se questionar, ter dúvidas sobre as coisas que você ensinou para ele, que você passou para ele. Então, sim, você deve se preocupar em não só entregar nas mãos de Deus, mas sim fazer o possível para que você consiga ser a maior influência na vida do teu filho. E é isso que eu me preocupo. É claro que hoje eu me preocupo bem menos, porque conforme a vida vai acontecendo, você vai entendendo algumas coisas que antes parecia um bicho de sete cabeças. E eu descobri que a masculinidade não tá só em você ser um homem brabo, ser um homem trabalhador. A masculinidade tá em vários fatores, cara. Tá em você equilibrar a fúria que existe dentro de você com a criatividade da energia feminina, com a sensibilidade, com a empatia. Você saber um equilíbrio para isso, saber a hora de você agir emocionalmente, mas também saber a hora de agir racionalmente, como Thomas Shelby, por exemplo, frio e calculista, entende? Então a maturidade não é se você ser só racional, mas sim saber usar a racionalidade no momento certo, saber ser racional nos momentos ideais e também saber ser emocional nos momentos certos. Você não vai ser uma máquina, por exemplo, dentro da tua casa, não mostrar que você não tem sentimentos. As pessoas ali vão te achar o quê? Um babaca? Um sangue frio? Um sem coração? Ah, mas eu trabalho, eu ponho dinheiro na mesa. Não, mas não é assim que funciona, cara. Você tem que demonstrar carinho para tua família, tua esposa, para seus filhos. E quando o homem entende isso, cara, ele acende ainda mais a masculinidade dele, porque ele entende que a masculinidade, ela tá num senso, ela tá ali num, não vou dizer num meio, mas ela tá num senso entre você saber equilibrar as coisas, tá? Saber agir da forma correta, da forma que é necessário para que você seja uma boa influência, uma boa inspiração e também seja respeitado. Você não vai ser respeitado através do medo, através da insensibilidade, só que pelo contrário, fazendo o oposto disso, sendo um chorão, um insolente, sendo um, sei lá, um vitimista. Não, você não vai ser respeitado assim. Você vai ser respeitado pelo que você for capaz de gerar para as pessoas. Seja sentimento, seja material, seja emocional, seja o que for. O que você gera para as pessoas é o tanto que elas vão te valorizar, tanto que elas vão te respeitar. Então eu acredito que é isso que Deus espera de todo homem, porque ele criou nós para que nós criássemos outros homens, para que nós dessemos continuidade, para que nós fôssemos responsável pelaquilo que a gente criar. Bom, se você gostou desse vídeo aí, comente aqui o que você achou, se você gostaria de acrescentar alguma coisa, e eu conto com você para o próximo vídeo.